pessoal, bom dia, olá, boa tarde, né? Boa noite também, dependendo do horário que você está estudando, talvez alguns até de madrugada. Estamos aqui para a gente, na verdade, começar um pouco da nossa disciplina, né, dos conteúdos, do que foi proposto lá no plano de ensino para vocês, de acordo com o PCC do curso. Desejo para vocês que seja um momento de aprendizagem, que seja um momento relevante para vocês. Então, agora, a gente vai tirar um tempinho para a gente estudar a questão dos aspectos históricos e conceituais da didática. Então, a nossa disciplina é didática, 60 horas, 15 horas a gente vai dedicar para uma atividade prática e a gente vai fazer o quê? Nessas outras horas é o momento mesmo de consolidação dos conhecimentos, por isso que a gente vai estudar um pouco mais. Para essa aula de hoje, nós vamos estudar, os conteúdos, né, os tópicos da aula separados para este momento da aula a evolução histórica da didática, a gente entender um pouco dessas fases, na verdade, que existiu dentro da didática até chegarmos nos dias atuais. É um pouquinho chata essa parte, gente, mas não dá para fugir. Estudar as raízes históricas de qualquer tema é muito importante e a gente vai ter que fazer isso aqui, né, na disciplina. E aí vamos para os conceitos, né, de educação, pedagogia e didática. E depois a gente vai estudar o objeto de estudar didática. Como a gente não tem tanto tempo, não dá nem para a gente conversar muito. Então a gente vai, né, se fosse uma aula presencial, com certeza a gente ia ter aqui a gente ia fazer uma tempestade de ideias, a gente ia fazer uma dinâmica no começo. Mas infelizmente a gente está em outra modalidade. Então vamos que o tempo passa bem rápido. Então quando a gente estuda a questão da evolução histórica, né, por que a gente tem que estudar? Né? Porque, na verdade, faz parte, né, do entendimento para que a gente compreenda de uma forma melhor. E a didática, de uma certa forma, para ela ser vista como esse campo, né, de estudo, de uma certa forma prático, né, porque é um estudo prático, é um estudo da prática docente, é um estudo, na verdade, que a gente precisa entender, né, de uma certa forma, o que foi que aconteceu, né? Essa questão da imagem aqui da evolução histórica não é querendo levar nem para uma parte histórica, nem religiosa, nem evolucionista, não. Revolucionista que seja, não. A gente é somente para dizer, para tratar do tempo, né? Então, assim, para a gente falar sobre o tempo, sobre a história, a gente vai lembrar que as raízes históricas da didática, elas retomam, na verdade, lá ainda na Grécia Antiga, né? Com a utilização de métodos, como a maiêutica. A gente sempre soube, né, que a maiêutica ela esteve muito presente na questão da aprendizagem, né? O diálogo, né, por Sócrates e Platão, que a gente tem os nossos estudiosos, a gente tem aquelas pessoas que, de uma certa forma, deixaram o seu legado. E aí também a gente tem várias obras, né, que retratam, que chegam, na verdade, como um produto da didática. Né? A própria obra de Comênio, né, a gente sabe que ela é um produto aqui da nossa disciplina. E aí, vindo aqui para o século XVI, lá para o século XVII aproximadamente, ela vem, de uma certa forma, sendo apresentada de uma forma mais moderna, mais estruturada, né? E aí a gente tem um manual, a gente tem um material que é muito conhecido dos professores da área de pedagogia, que é a didática magna. Por isso que a gente fala que ela chega com essa pegada mais moderna. Que ela vai ali, dentro da didática magna, ela mostra pra gente, estabelece, na verdade, vai apresentando os fundamentos de uma certa forma para que a gente entenda, né, que é a arte de ensinar tudo e a todos. Então, a didática magna, ela vem com essa proposta. A arte de ensinar tudo a todos. Então, é um momento, né, que a gente tem como ímpar, na verdade. E aí a gente vem para essas fases da evolução, né? Que fases são essas, né? Então, a gente lembrar, assim, que como é que é apresentado, por exemplo, na Grécia Antiga, né? Então, assim, na Grécia Antiga e ao mesmo tempo no período romano, né? A gente vai fazer o quê? Estudar as reflexões da educação, né? Com a utilização de métodos como o diálogo, a maiêutica e a reflexão crítica. Então, assim, de uma certa forma, a didática ela já era apresentada naquela época. Quando a gente vem chegando aqui na Idade Média, a educação, de uma certa forma, ela vem sendo fortalecida e influenciada pela igreja, né? Dentro de qualquer contexto histórico, a gente vê muito isso, a presença na Idade Média, da questão da presença da igreja, né? Então, ali, a própria didática, ela já se apresentava, né? Com a formação de monges,
e religiosos, né, ali naqueles ambientes, né, de mosteiros e escolas. E aí, lá para o século XVI, XVII, como eu falei, é quando surge a didática, a didática, né, mais moderna, que é lá aquele material da didática magna, que ela vai estabelecer os princípios básicos da didática moderna, que é o que a gente já tem, que nós temos já hoje em dia, né, como a importância da adaptação do estudo, as necessidades dos alunos, né, a organização, de uma certa forma, do conteúdo, né, de uma forma mais lógica e de uma forma mais conceitual, mais progressiva. E aí, quando a gente sai lá do século XVII, XVI, XVII, a gente chega no século XIX, que a gente vai trabalhar a sistematização da didática, né? Que é, na verdade, sistematizar, ela vem muito pautada, né, em teorias baseadas também, né, em métodos de ensino, né, de estudiosos, que, de uma certa forma, influencia a didática na organização do ensino. Né? No próprio material, deixei para vocês até o nome de Eirbach, né, e Tokic, porque, assim, esses dois, né, Tokic e Eirbach, eles trabalham exatamente essa questão da organização do ensino, e até um conteúdo que a gente vai estudar. Quando a gente chega no século XX, né, eu não coloquei aqui nos slides, porque tem no material em PDF para vocês acompanharem, né? Quando a gente vem fazendo, a gente vem falar, já no século XX, a gente fala dessa integração da didática às ciências humanas, né? Essa parte, por isso que muitos cursos de licenciatura, 100% dos cursos de licenciatura tem que estudar didática, a gente tem a disciplina de didática. E ela integra, na verdade, essas ciências humanas, como a psicologia e a sociologia, para ampliar, né, a compreensão do processo de ensino-aprendizagem, porque existe a necessidade dessa compreensão. E aí, quando a gente chega no século XXI, vem a questão da didática mais evolucionista, uma didática que é voltada mais para a evolução, né? Que é se adaptar às novas tecnologias, aos diferentes contextos sociais que o aluno, né, que o professor está. E isso tudo baseado na necessidade que o aluno precisa, né? Baseado na necessidade de cada aluno, nas suas especificidades. Então, assim, nessa parte da evolução histórica, a gente tem que entender que, de uma certa forma, a didática em si, ela sempre esteve presente, né? Desde lá da Grécia, né? A gente vê bem no iniciozinho, que na Grécia Antiga, né? Na casa ali, no período romano, naquelas épocas ali, já existia uma reflexão sobre a educação. De uma certa forma, já existe uma reflexão crítica, né? A questão do diálogo em si já era colocada em pauta. Quando a gente chega aqui nos conceitos, né, a gente vai entender um pouco que os conceitos, né, de educação, de pedagogia didática, eles precisam, de uma certa forma, já ficar claro nesse primeiro momento. Porque quando a gente vai estudar, a gente precisa internalizar o significado, né, o que é. Então, a educação em si, nós sabemos, gente, a educação é um direito de todos. A educação, ela é algo que é pautado, né? A gente já fala, educação é um direito de todos, é um dever do Estado de proporcionar. Então, assim, ela se refere exatamente a esse processo de desenvolvimento e formação do indivíduo. Então, assim, até a gente fala, é o pleno desenvolvimento, né, do indivíduo, a própria Constituição traz esse texto. E é exatamente para isso, porque ela vai abranger o quê? O conhecimento, a habilidade, valores e atitudes. Então, a educação, ela se refere a esse processo de desenvolvimento, né? Então, é a formação do indivíduo, né? Todo mundo precisa de educação. Por que fala que a criança tem que ir para a escola desde criança? Por conta exatamente da educação. Não é só a educação familiar, não é só a questão da educação, não. É a educação que ela vai levar para o social, para outros ambientes. E a gente chega na parte da pedagogia, né? Que a pedagogia seria o quê? É exatamente estudar isso. É um estudo científico da educação. Por que a gente precisa estudar? Né? Então, assim, a gente entende que a educação em si, a gente viu lá o conceito lá na frente, né? Inicialmente, é o processo de desenvolvimento, né, da formação do indivíduo. Então, assim, a pedagogia, ela estuda essa educação, é o estudo científico da educação. E ela vai abordar as questões teóricas, metodológicas e práticas. Então, a pedagogia, ela chega para isso. Opa, vamos ver aqui, a educação está sendo oferecida. Mas como que essa educação está sendo oferecida? Vamos fazer esse estudo? E a pedagogia chega para isso. Por isso que muita gente fala assim, lá se vê um pedagogo, né? Dentro das instituições, a gente escuta muito isso dentro do ambiente educacional. Nos conselhos de classe, mas já vem um pedagogo, tem até, né, eles falam muito que o pedagogo quer salvar aluno no conselho de classe, mas não é isso, gente. O pedagogo, ele vai ter essa visão de como a educação está sendo oferecida. Se tem um aluno reprovado numa disciplina, o aluno é um aluno com necessidade específica.
E aí o pedagogo vai se questionar, mas a educação foi oferecida como ele precisava? Como deveria ser oferecida? Houve adaptações? Houve um portfólio? O que foi apresentado para esse aluno? Então, a pedagogia vem para estudar essa educação. E aí nós chegamos na parte que nos interessa, na verdade, aqui voltado para a nossa disciplina, que é a didática. Então, a didática é o ramo dessa pedagogia lá, que está tentando entender a educação, né? E se concentra nas técnicas e nos métodos de ensino. Vocês verem que é uma coisa puxando a outra. Então, a didática, ela está dentro da pedagogia e ela vai se concentrar em estudar as técnicas e métodos de ensino. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, aquele professor é muito didático, aquele professor tem muitos métodos diferenciados, a metodologia desse professor é maravilhosa. Porque é aqui que a gente chega, é na didática, né? A parte da pedagogia que a gente vai se concentrar nas técnicas e métodos de ensino que estão sendo oferecidas. E aí vamos estudar, né? Então, eu já entendi lá que a didática é algo que estuda, está dentro da pedagogia, vai estudar tudo isso. Mas o que seria o objeto de estudar a didática? Por que a gente tem que estudar isso? Então, o objeto de estudar a didática é o próprio processo de ensino-aprendizagem. Por que a gente estuda? Por que a gente estuda a didática? Por que é preciso essa preocupação? Porque a gente precisa entender se o processo de ensino-aprendizagem está sendo oferecido na sua totalidade, como ele deve ser. Por isso que aqui no texto até trouxe, né? O objeto de estudar a didática é o processo de ensino em sua totalidade. Em sua totalidade, considerando os seus diferentes componentes, como objetivos, conteúdos, métodos, recursos, organização e avaliação. Então, o processo de ensino-aprendizagem ele é amplo, gente. E ele precisa, de fato, ser um objeto de estudo da didática. Né? Por isso que a gente fala, o objeto de estudar a didática é exatamente isso. Porque a didática, de uma certa forma, ela vai ali buscar, ela vai tentar, de todas as formas, compreender e melhorar esse processo para otimizar a aprendizagem do aluno. Então, a didática, o professor planejar uma aula, fazer uma aula diferenciada, buscar métodos, recursos, técnica, tudo que ele puder para beneficiar, para poder que esse processo de ensino ele seja consolidado. E é exatamente para isso que a didática vem. Ela vem para consolidar um conhecimento de uma forma mais leve. Então, a didática, ela busca compreender e melhorar esse processo para otimizar a aprendizagem dos alunos. Então, de uma certa forma, quando ela chega, é exatamente com essa pegada de dizer, olha, a didática, ela se apresenta, ela faz parte da pedagogia, e a pedagogia tenta entender lá a educação como ela está sendo oferecida, né? Então, assim, quando a gente chega nesse estudo da didática, a gente tenta isso, entender que nós precisamos melhorar o processo, né? Melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Como a gente faz isso? Dentro desse estudo da didática. Então, a didática vem para isso. Aquele professor é didático, porque aquele professor ele tenta melhorar o tempo todo o processo de ensino-aprendizagem das pessoas que estão ali, ao redor dele. Então, quando a gente se propõe a fazer uma aula, né? Por exemplo, eu vou planejar minha aula, meu planejamento didático tá ali. E aí eu penso, né, eu acho que eu vou fazer uma dinâmica com os alunos no início da aula. Eu vou propor para eles essa atividade. Vamos sair da sala de aula, vamos fazer um momento de uma sala que seja em outro ambiente, vamos fazer uso das metodologias ativas, vamos fazer uma aula que não seja como todas as outras, né, de ambiente sentado. Não, vamos fazer uma aula hoje que vai ser uma leitura, né, num parque, vai ser uma leitura fora da sala de aula, num ambiente mais aconchegante. Então, vamos fazer essa leitura de reflexão de um determinado tema, né, para introduzir o assunto, e ali vocês fazem aquele momento de sentar, de conversar, já tira o aluno daquele ambiente de sala, de cadeira, né? Então, ali já é uma didática diferenciada que você está fazendo. Você já está se preocupando com o processo de ensino, você está se preocupando como o assunto vai ser introduzido, né, para os alunos. Então, de uma certa forma, isso tudo tem que ser visto com bons olhos. Então, o objeto da didática, coloquem isso na cabeça de por que a gente estuda didática? Para entender, né, o processinho lá, que vem lá da educação, faz parte da pedagogia e é como se fosse um leque, né? Então, e quando a gente chega nesse estudo, né, do processo de ensino-aprendizagem, a gente vê que o objeto de estudo é exatamente isso, da didática, porque a gente precisa, na verdade, né, entender e melhorar o processo de ensino-aprendizagem, e isso na sua totalidade. E aí aqui, né, eu deixo aquela frase sobre a nossa persistência, de você buscar, de você correr atrás dos seus sonhos, independente, né, de como você esteja hoje, independente do que tenha acontecido, independente do que você tenha passado, né, independente da sua história, que você seja uma pessoa persistente, que você tenha forças, né, para lutar, para buscar, porque somente a persistência, ela vai ser a força que vai te impulsionar e que vai transformar os teus sonhos em realidades. Então, deixo aqui meu abraço para vocês. Até a próxima aula.
e bons estudos.